tarde para você da Reprise. Meu nome é Patrícia, eu sou coach e você está no meu Periscope. Sejam muito bem-vindos. Oi, Elô. Deixa eu convidar aqui meus seguidores. Oi, Carol Fagundes. Que legal ver você aqui. Deixa eu aqui convidar meus seguidores. Vamos entrando, gente. Olá! Que legal ver você aqui. Eu vou fazer um macetezinho que eu tenho de convidar os meus seguidores. Pronto. Convidei meus seguidores. Oi, gente, vamos entrando. Olá. Olá. Gente, me falam... batom no dente. Me falem da onde vocês estão aí me vendo. Rosemary. Olá. Raquel, querida. Uau, tenho vários masterminders hoje aqui. Que coisa bacana. Obrigada, Raquel, por convidar seus seguidores. Brasília. Olá, boa tarde. São Paulo. Gente, eu não sei se onde vocês estão está tão quente como aqui no Rio, mas eu juro, eu estou impressionada. Realmente, Goiânia, Brasília. Obrigada, Rosemary, por convidar seus seguidores. Quem está aqui pela primeira vez, coloca o número 1 aqui no chat. Só São Paulo está um horror também. Porto Alegre. Oi, São Paulo, primeira vez aqui. Ui, que legal. Gente, eu amo esse Periscope. Realmente é muito bacana. Porque, ó, tanta gente nova aqui. Que lindo, que maravilhoso. Adorei. Gente, então vamos lá, porque nós somos todos ocupados nesse dia de hoje e o meu compromisso realmente é dar dicas práticas e úteis para você, tá? Então, antes de mais nada, como tem muita gente nova aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia, eu sou coach de autorrealização e poder pessoal. E eu ajudo mulheres que são mães a se permitirem se colocar em primeiro lugar para que elas possam ter uma vida com mais equilíbrio, presença e sonhos realizados. E eu faço transmissões todos os dias, às 17 horas. Eu sei que não são 17 horas, mas eu hoje tive um pequeno contratempo. Olá, olá, Yara, primeira vez, bem-vinda. Obrigada, Luciana, por convidar seus seguidores. Geralmente eu faço às 17 horas, mas hoje eu não fiz às 18. Mas é sempre por volta desse horário, tá, pessoal? E eu faço scopes sobre desenvolvimento pessoal, e eu falo sobre a minha jornada, eu falo também sobre o que eu trabalho com as pessoas, meus coaches, os meus clientes, e como é que eu ajudo elas, né? Então, vamos lá, pessoal. Dá tempo, que legal. E, gente, para quem tá aqui pela primeira vez e não conhece muito bem o Periscope, é o seguinte, vocês podem assistir essa live, essa transmissão por 24 horas, tá? E eu coloco no meu canal do YouTube, que é Patrícia ABCassis, é só colocar youtube.com/Patrícia ABCassis, assinem meu canal, eu coloco todos os meus Periscopes lá, então vocês vão poder ver, tá? Eu tô um pouco atrasada, eu tenho uns 4 ou 5 para colocar, mas eu vou fazer isso até amanhã. Então, gente, é o seguinte, então o título dessa transmissão é: você sabe pedir o que precisa na sua vida? Aí você vai me dizer assim, é claro que eu sei. Eu sento num restaurante, eu peço um peixe, eu peço uma carne, eu vou numa loja, eu peço o que eu preciso, né? É uma coisa tão básica e tão trivial, mas não é disso que eu tô falando. E talvez a gente tenha que ir um pouco mais atrás, né? Antes da gente se questionar se a gente realmente se pergunta, se a gente sabe pedir na vida o que a gente está precisando, a gente primeiro tem que pensar um pouco sobre, será que eu, antes de pedir, será que eu realmente paro para pensar, será que eu sei o que eu realmente quero? Né? Muitas vezes nós entramos em acordos de relacionamentos com pessoas. Ai, gente, não tô gostando disso aqui. Desculpa, é que o meu tripé quebrou, então eu tô aqui com... Vocês nem imaginam, eu tô aqui fazendo um negócio com umas caixas e tal. Eu esqueci de falar, eu sou mãe da Beatriz, tá vendo? Que é aquela menina que tá ali naquela foto, uma fofa. Às vezes ela faz umas lives comigo, muito legal. Mas ela agora tá na escola. Então, gente, como eu tava falando... Obrigada, Cecília. Tá melhor, né? Eu vou comprar um tripé novo, esse vai melhorar, mas faz parte. Então,
será que antes de eu pedir, eu tenho que parar para pensar? Será o que realmente eu preciso na minha vida para me honrar? O que é que eu preciso pedir que vai me servir, que vai me honrar na minha vida? Né? E muitas vezes isso aí já pode ser uma pergunta difícil, porque na nossa vida de hoje a gente vive tanto no automático que muitas vezes a gente não para pensar o que realmente... Ah, obrigada, dica da Raquel, amo a Raquel, ela é top. Então, por que às vezes a gente não para nem para pensar em o que eu realmente preciso na minha vida, o que eu realmente vai me honrar, o que é realmente necessário para nós? E essa é uma parte muito importante do trabalho que eu faço, do eu em primeiro lugar, especialmente com mulheres, especialmente com mães, porque a gente tem aquela tendência de sempre se pôr em último lugar, né? E a gente muitas vezes nem para um pouco para pensar, será que isso aí está me servindo? Será que isso aí está servindo os relacionamentos que eu tenho na minha vida, né? Porque muitas vezes nós estamos em relacionamentos, e eu não estou só falando de relacionamento amoroso, né? Eu com meu marido, você aí homem com a sua mulher. Eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com a minha filha, com a minha avó, com a tia, né? Em que a gente deixa de estar presente para o que a gente realmente precisa, para a gente não abrir mão desse relacionamento. Porque uma das características mais marcantes do ser humano é que ele precisa se sentir que ele está profundamente relacionado com outro ser humano. Então muitas vezes nós fazemos escolhas, e muitas vezes escolhas inconscientes, que vai contra o que a gente realmente precisa, que vai contra o que a gente precisa para a gente poder manter aqueles relacionamentos, né? Então, o que acaba acontecendo? E isso, gente, eu sei porque eu observo isso em mim, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês, eu vivo isso, né? Então o que acaba acontecendo? É um acordo entre partes, né? Que cria uma dinâmica que tem um propósito, que serve um propósito para ambas as partes, mesmo que isso não seja algo necessariamente saudável ou positivo para os dois, né? E isso, como eu falei, ocorre muitas vezes a um nível inconsciente, né? E o que eu estou fazendo agora é convidando você a pensar, né? E trazer isso para o seu consciente. É como se você fosse pegar uma lanterna, tá? Você pega uma lanterna e coloca uma luz sobre algo que estava inconsciente, né? E muitas vezes basta você fazer isso, colocar a luz, trazer para o consciente algo inconsciente, e isso é o suficiente para causar uma transformação. Olha que bacana, né? Adoro a lanterna. É a lanterna da minha filha. Eu disse, opa! Porque eu acho que essa analogia, essa simbologia da lanterna é muito poderosa, porque muitas vezes a gente acha que desenvolvimento pessoal e autoconhecimento é uma coisa tão complexa que eu tenho que passar por tantos processos, e muitas vezes a gente só precisa pegar na luz e colocar a luz sobre algo que estava escuro, sobre algo que estava inconsciente, né? Clareza, exatamente. Então a primeira coisa que eu queria fazer aqui hoje, porque eu sempre trago alguma coisa prática para vocês aplicarem na vida de vocês, é convidar vocês para olharem na vida de vocês, identificarem algum relacionamento ou relacionamentos que talvez não seja tão óbvio no primeiro olhar, mas que você esteja abrindo mão de algo que você precise para você não desequilibrar o status quo, a coisa como ela está, né? E eu convido você aqui, a gente aqui fica bastante anônimo, né? Eu convido você aqui a colocar no chat se você consegue identificar algum relacionamento na sua vida que você, pensando bem, ponderando bem, tem alguns elementos que podem contribuir para você não dizer, ou que muitas vezes você não diz o que você quer, ou você não diz o que você precisa. Por exemplo, com a minha mãe eu não quero falar se eu preciso de alguma coisa, porque eu não quero, ela vai ficar chateada se eu pedir isso, ela vai ficar irritada se eu... Entendeu?
tenho alguns, pois é. É mais ou menos por essa, com meus pais, é mais ou menos por essa linha, né? E como eu estava falando, muitas vezes é só necessário colocar essa luz, poder ter a consciência e se observar enquanto você está tendo relacionamento. Alguém colocou aqui mãe e irmão. Então, da próxima vez que você estiver se relacionando com a sua mãe, estiver numa conversa com a sua mãe ou com o seu irmão, comece a se observar como se você fosse duas pessoas. Uma que está conversando e a outra que está observando você conversando. E veja o que acontece. Quando você para de se identificar tanto com você mesma e vê como é essa dinâmica. Experimentem e depois me contem, tá? Eu quero muito saber. Eu, quando faço esse exercício, eu tenho uns insights muito interessantes, né? Bom, e o próximo passo, né, depois que a gente consegue, observador ligado sempre, isso, gente, já é uma coisa que vai fazer uma mega diferença. Acho que sou um pouco controladora e perturbadora. Sim, existe uma dinâmica no seu relacionamento em que você é controladora. Isso tudo tem uma razão. Muitas vezes não está consciente. Eu não sei o seu caso específico, mas ele serve um propósito. Ele serve um propósito tanto para você como para o outro, mesmo que não seja uma coisa positiva. Então, o próximo passo aqui, depois que eu começo a entrar em contato com o que eu preciso, né, em que eu começo a me permitir trazer para a luz o que estava inconsciente, é eu começar a verbalizar, é eu começar a falar de fato, ou seja, começar a pedir o que eu preciso. Né? Isso pode não ser tão fácil também, né? Porque a gente vai ter que desequilibrar de propósito algo que estava em equilíbrio, né? A gente vai ter que chacoalhar o barco. Existe uma frase em inglês que chama rock the boat, que é chacoalhar o barco, né? Então você imagina, né? Você está ali dentro de um barquinho e você está indo ali calminho. E o que você está fazendo agora? Você está pegando no barco e você está chacoalhando ali o barco. E não é uma coisa agradável, né? E muitas vezes a fantasia que a gente faz sobre o que pode acontecer se a gente fizer isso de chacoalhar o barco é muito pior do que realmente acontece se a gente fizer isso, esse movimento, né? Então, assim, eu já falei antes aqui, eu vou falar de novo, é uma frase muito bacana. Então, todo não que eu digo para outra pessoa, e eu quero qualificar esse não é um não com raiva e rancor e ressentimento, tá? A gente tem que ser responsável pelo que sai da nossa boca. Então, todo não que eu falo com amor, com respeito e com responsabilidade para outra pessoa, é um sim que eu digo para mim mesma. Tá? Então eu queria que vocês começassem a praticar os nãos de você de uma forma responsável. E o outro lado da moeda aqui é o seguinte: o sim que eu estou falando para as pessoas é um sim que está vindo de inspiração ou de obrigação. Então eu queria que a outra coisa que vocês fizessem é começarem a observar quando vocês dizem não, como é que ele está saindo, e quando vocês dizem sim. Né? Eu, quando comecei a observar os meus sims que eu estava falando, eu comecei a me dar conta de que nem sempre eu estava dizendo sim, porque realmente era uma coisa que funcionava para mim, mas era uma coisa para manter um relacionamento no lugar, né? Para não chacoalhar o barco. A maioria dos sims são obrigação. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, Pri, se de repente você começasse a considerar a possibilidade de somente dizer os sims que te inspiram, os sims que te servem. Porque, no fundo, gente, isso aí não só tem a ver com ser responsável pela minha palavra comigo mesma, mas é também uma questão de integridade comigo mesma, né? A um certo nível tem a ver com isso. Então, gente, isso tudo é um processo, tá? Não é assim, é assim. É você se observando e praticando e trazendo. Foi preciso um afastamento para conseguir ver. No seu caso, Mônica, você precisou de um afastamento, te deu uma perspectiva. E esse afastamento que você falou tem a ver com o afastamento que eu estava falando, de você se observar, de você tentar
criassem duas pessoas, a que está se relacionando e a que está observando você se relacionar, tá? Então, eu só queria compartilhar com vocês aqui que eu estava passando por uns momentos bem difíceis no meu relacionamento com meu marido. E o que eu comecei a notar é que eu parei de conversar com ele, né? Eu parei de me comunicar com ele. E isso é uma coisa, às vezes, que a gente para de fazer e a gente nem nota. E foi muito interessante, porque eu ressentia ele por certas coisas e eu comecei a me dar conta que eu ressentia ele, mas eu não pedia a ele o que eu precisava. Olha que loucura, eu não sei se alguém aqui se identifica comigo. Então, você fica chateado com uma pessoa porque ela não fez o que você queria que ela fizesse, mas você também não pediu. Gente, alguém mais se identifica com isso? Alguém mais já fez isso em algum relacionamento? Porque é muito louco isso, mas a gente faz isso nos relacionamentos. Tá vendo? Olha como todos nós somos iguais. E aí, o que eu sempre, sim. Gente, olha só. Olha como o ser humano é incrível, né? Várias pessoas dizendo sim. Eu achava que era só eu. Vivendo no piloto automático. Então, assim, gente, eu convido vocês a saírem um pouquinho do piloto automático. Por quê? Porque, assim, eu saí com meu marido. E foi impressionante a transformação que o nosso relacionamento teve. Depois que eu saí desse piloto automático. Depois que eu comecei a realmente ficar presente para ele. E foi um presente na minha vida. Porque agora o nosso relacionamento está maravilhoso. Porque o que o outro quer? O outro quer se sentir ouvido. O outro sabe quando a gente está no piloto automático com ele, né? E quando a gente sai desse piloto automático e realmente começa a se relacionar com essa pessoa, a outra pessoa se transforma. Então, assim, eu primeiramente transformei o meu relacionamento com ele. Eu não fiquei olhando para ele para ver o que ele podia mudar. Porque a gente só pode mudar nós mesmos. Mas eu mudando a minha postura, me comunicando mais, sendo mais assertiva. Apesar de na altura que eu comecei a fazer isso, eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo de perder ele se eu começasse a dizer o que eu queria e o que era importante para mim. Mas exatamente o contrário aconteceu. Ele começou a me respeitar mais, ele começou a me escutar mais, e o relacionamento só melhorou. Então olha que interessante que é o mecanismo dos seres humanos. A gente acha que não pedindo as coisas para os outros, a gente vai poupar os outros. Os outros vão gostar mais da gente, porque a gente está sendo menos exigente. Mas o contrário é verdade. Olha que incrível. A gente começa a se apagar. Especialmente, gente, e isso aí, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas infelizmente a mulher tem mais tendência a fazer isso, né? A gente se apagando para poder se adaptar melhor, para o homem poder nos aceitar mais. Mas exatamente o contrário acontece, porque o homem quer ver... Boa tarde, querida. Porque o homem, no fundo, ele quer ver aquela mulher poderosa, ele quer, né, na maioria dos relacionamentos. Vê sim a reprise, que tá bacana, depois me fala. Então, o homem... Então, o que aconteceu comigo, né? Assim, eu comecei a me observar e ver que eu não estava verbalizando o que eu estava precisando para o meu marido. Em vez disso, eu estava me ressentindo com ele. Se alguém se identifica aqui com o que eu estou contando, sobre o que aconteceu comigo, coloca eu, por favor. Então, eu estava ressentindo ele, mas eu não estava me comunicando com ele, e estava com medo de me comunicar com ele, porque eu não queria balançar e desequilibrar o barco. Porque o ser humano, naturalmente, ele quer ficar na sua zona de conforto. Eu não queria sair da minha zona de conforto, porque é a natureza humana. Que bacana, gente, que bom. Então, eu vi que chegou a um ponto que eu tinha que parar de fazer isso. Deixo que ele adivinhasse. Por que ele não adivinha? Por que ele não lê a minha mente? Eu me lembro quando a minha filha nasceu, ela tem 5 anos. Eu não pedia as coisas para ele, ficava pau da vida,
porque ele não fazia o que eu achava que ele devia fazer, né? E depois eu fui ver que realmente é um absurdo. Então, gente, o mais básico aqui é, se você precisa de algo na sua vida, peça. Não parta do princípio que o outro vai saber o que você precisa. Nunca faça isso, tá? Eu já fiz isso, já vi que não dá certo. E a gente acaba ressentindo o outro, mesmo que a gente faça tudo isso ao nível subconsciente. Isso é muito importante nos relacionamentos com marido, mulher. Não, Bruna, eu não sou evangélica, não. Então, o que eu fiz? Eu vi que realmente eu precisava verbalizar. E eu comecei a verbalizar, achando que ia dar tudo errado. E foi exatamente o oposto. Meu marido Obrigada, Ângela. Meu marido, ele, no fundo, ele estava querendo muito que eu fizesse esse movimento, né? Porque onde é que eu estava? É como se eu tivesse sumido. É como se eu só estivesse funcionando no automático. Então, assim, eu voltei para ele. Eu voltei a me relacionar com ele. Isso ele adorou. Então, gente, foi uma coisa muito bacana. É por isso que eu fiz esse scope hoje. Coisas que precisam ser faladas, se você acha que precisa ser falada, é porque precisa ser falada. Entendeu? Mesmo se você está carente, verbalizar com responsabilidade e integridade. Então, para um pouco e pensa, se isso aqui que eu quero dizer, eu estou sendo responsável e íntegra na minha comunicação ou eu estou tentando manipular? Né? Porque a gente também faz isso, né? E você sabe... Obrigada. E você sabe, no fundo você sabe, se você está comunicando uma coisa com responsabilidade ou com o intuito de manipular. E tá tudo bem, porque manipular faz parte do ser humano. Agora ele vai te dar um certo resultado, vai ter uma consequência a manipulação, né? E porque, no fundo, o outro sabe quando está sendo manipulado, mesmo se ele não sabe a um nível consciente, inconscientemente ele sabe. Então, gente, eu acho que eu dei muitas dicas aqui, eu vou dar mais umas. Seja honesto, seja íntegro e responsável na sua comunicação e peça o que você precisa. Para e pensa, o que eu estou precisando agora e faça, peça o que você quer. Tá, gente? Então era isso que eu queria falar. Legal, gente, quem ainda não me segue aqui no Periscope, me siga. Eu faço scopes todos os dias da semana, de segunda a sexta. Segunda-feira que vem, eu tô indo para os Estados Unidos e vou levar vocês comigo na mala. Ou seja, eu vou fazer scopes de lá, porque eu vou estar num curso. Você sempre chega na hora certa, minha querida. Eu nem sei usar como segue nem nada. Da esquerda para a direita se você tiver iPhone e de baixo para cima o Android, e aí me segue. Vamos viajar, pessoal. Vocês vão para os Estados Unidos comigo. Sabe para onde é que a gente vai? Eu vou contar para vocês. A gente vai para Califórnia. Isso, obrigada, Ângela, por dizer onde é, como é que clica. Aperta no nomezinho que você me segue. Vamos junto, minha querida Lígia. Então é o seguinte, vamos para... Segunda-feira a gente vai para a Califórnia e vamos assistir um evento ao vivo de um dos maiores coaches do mundo, chamado Brendon Burchard. E vai ser um evento de 4 dias em San Diego. E eu acabei de comprar os tickets de uma coisa incrível. Eu não sei se vocês aí já ouviram falar de um cara chamado Deepak Chopra. Quem já ouviu falar do Deepak Chopra aqui? Deepak Chopra e Eckhart Tolle. Quem já ouviu falar do Eckhart Tolle? Pois é, gente, eu vou assistir no sábado, dia 27 de fevereiro, uma palestra, uma conversa entre o Deepak Chopra e o Eckhart Tolle. Gente, olha, que isso, eu tô quase infartando aqui. E vou contar pra você. Pois é, isso aí, meu sonho. Pois é, eu não tô acreditando que isso vai acontecer. E como enfim, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma live de lá, mas eu certamente vou fazer uma live quando eu sair de lá, porque eu vou estar
Uau! Então, para quem não conhece o Eckhart Tolle e o Deepak Chopra, eles são dois líderes espirituais atuais vivendo incríveis. Se você não conhece o Eckhart Tolle, compre o livro dele, O Poder do Agora, que é fenomenal. Olá, Kátia! Que bom! Já tô louca aqui pela tua viagem. Gente, eu vou levar vocês comigo, tá? Eu prometo, eu vou arranjar um jeito de ter umas conexões incríveis de internet para poder tá fazendo todos os dias resumos dos eventos. Então, e esse evento é o High Performance Academy, é a academia de alta performance. E qual é o meu negócio com isso? Assim, eu acredito que mulheres que são mães também podem ter alta performance. Então, eu quero casar tudo que eu aprendo com o Brandon e aplicar para as mulheres que são mães ou que não são mães, para elas poderem viver em alta performance na vida delas, né? Porque como o Brandon fala, viver em alta performance antigamente era para poucos, né? Hoje, todos nós precisam. Márcia, você tem 3 filhas, minha querida, então, me segue aqui para escutar as minhas dicas sobre alta performance. Com 3 filhas a gente precisa, né? Eu só tenho uma e eu já preciso, imagina com 3. Então é isso, gente. Eu vou estar ainda fazendo uns scopes aqui do Brasil, do Rio, mas depois, a partir da semana que vem, estarei com vocês lá em San Diego, tá bom? Sou sozinha? Você não é não, minha querida. Tô seguindo, sou Master Coach. Que legal, que legal. Então tá, meus queridos, vamos aprender muitos. Então, quem não me segue, me siga. Quem ainda não me segue, me siga. E assista o meu canal do YouTube também, que tem os Periscopes antigos. Inclusive eu comecei a fazer Periscopes em outubro do ano passado no evento do Brandon e foi incrível, foi realmente, eu tinha umas lives com mais de 200 pessoas, foi muito legal. Então tá, meus queridos, espero que tenha sido útil. Por favor, pensem bem sobre o que eu falei, apliquem na vida de vocês, observem seus relacionamentos, tá? E é isso. Meus queridos, muito obrigada, adorei e nos veremos em breve.